Fala pessoal, voltamos com mais uma aula do curso de Python. Em muitos casos, nem sempre todas as linhas do programa serão executadas. Muitas das vezes, acaba sendo mais interessante decidir que parte do programa deve ser executada com base no resultado de uma condição. A base dessas decisões consistirá em expressões lógicas que permitem representar escolhas em programas. As condições têm a função de selecionar quando uma parte do programa deve ser executada ou mesmo quando deve ser ignorada. Em Python, a estrutura de decisão é o if. O if nada mais é que o nosso se. Para simplificar, poderemos então entendê-lo em português da seguinte forma: se a condição for verdadeira, faça alguma determinada ação. Em nosso exemplo, temos a condição A maior que B. Essa expressão será avaliada conforme seu resultado, que, caso seja verdadeiro, o trecho do código será executado. Se for falso, será ignorado. O mesmo acontece para a condição B maior do que A. Em seguida, se o seu resultado for verdadeiro, o próximo comando será executado. Se for falso, será ignorado. A sequência de execução do programa é alterada de acordo com os valores digitados como o primeiro e o segundo valor. Para enfatizarmos o aprendizado, digite o programa do exemplo e execute duas vezes. Na primeira vez, digite um valor maior primeiro e um menor em segundo. Na segunda vez, inverta os valores e verifique se a mensagem na tela também mudou. Quando o primeiro valor é maior que o segundo, o programa retornará mensagem: o primeiro número é maior. Logo, quando o primeiro valor é menor que o segundo, temos a mensagem: o segundo número é o maior. É importante entender que a linha com a condição em si é executada, mesmo se o resultado da expressão for falso. As linhas que contêm o comando if foram determinadas com o símbolo de 2 pontos. Quando isso acontece, temos o anúncio de um bloco de linhas a seguir. Em Python, um bloco é representado deslocando-se o início da linha para a direita. O bloco continua até a primeira linha com um deslocamento diferente. Chamamos este procedimento de indentação. Sem isto, o programa não será executado. Que tal praticarmos um pouco? Então, vamos resolver duas questões abordando o que vimos até agora. Sobre o exercício anterior, responda o que acontece se o primeiro e o segundo valores forem iguais. Então, o que acham? Faça o teste no programa que você digitou, veja o que acontece e tente explicar. O exercício número 2. A seguir, temos um pequeno programa para praticar um pouco mais. Solicite a idade do carro do usuário e, em seguida, o programa deve retornar novo se o carro tiver menos de 3 anos ou velho em caso contrário. Em resposta ao nosso primeiro exercício, podemos dizer o seguinte: o programa é encerrado sem executar nenhum dos blocos de if, pois não atende a nenhuma das condições. Sobre o exercício número 2, para iniciar, atribuímos à variável idade um input, que irá receber um valor que deve ser convertido em um inteiro. Então, criamos a condição para o valor lido, com a função print.
determinamos que, caso idade informada seja menor ou igual a 3, o comando a seguir deve ser executado com a função print. Vamos à mensagem: seu carro é novo, caso a condição seja entendida. A seguir, criamos uma condição oposta à anterior, onde será verificado se a idade informada é maior que 3. Caso seja verdadeira, será impresso uma mensagem: seu carro é velho. Então, teste executar o programa e verifique o que aparece na tela. Você pode executá-lo várias vezes com as seguintes idades: 1, 3 e 5. A primeira condição é idade menor ou igual a 3. Essa condição decide se a linha com a função print a seguir será ou não executada. Como é uma condição simples, podemos entender que só exibiremos a mensagem do carro novo para as idades 0, 1, 2 e 3. A segunda condição, idade maior que 3, é o inverso da primeira. Se observar de perto, não há um só número que torne ambas verdadeiras ao mesmo tempo. A segunda decisão é responsável por decidir a impressão da mensagem informada, que o carro é velho, embora óbvio que um carro não poderia ter valores negativos como idade. O programa não trata desse problema. Em outro momento, aprenderemos como tratar esse tipo de problema. Por ora, é importante que todos os conceitos vistos até aqui sejam fixados. Agora vejamos um exemplo um pouco mais avançado, utilizando o que vimos até agora. Antes de começarmos, vale a observação de que um bloco de linha em Python pode ter mais de uma linha, embora o último exemplo mostre apenas 2 blocos com uma linha em cada. Se você precisa de 2 ou mais linhas no mesmo bloco, escreva essas linhas na mesma direção ou na mesma coluna da primeira linha do bloco. Isso basta para representá-lo. Agora vamos ao nosso exemplo, que trata de um problema comum que vivemos quando temos que pagar imposto de renda. Normalmente, pagamos o imposto de renda por faixa de salário. Imagine que para salários menores que R$ 1.000 não teríamos imposto a pagar, ou seja, a alíquota é 0%. Para salário entre R$ 1.000 e R$ 3.000, pagaríamos 20%. Acima desses valores, a alíquota seria de 35%. Esse problema se pareceria muito com o anterior, salvo se o imposto não fosse cobrado diferentemente para cada faixa. Ou seja, quem ganha R$ 4.000 tem os primeiros R$ 1.000 isento de imposto, com um montante entre R$ 1.000 e R$ 3.000 pagando 20% e o restante pagando os 35%. Nosso programa descreve a solução para este cálculo. Tente executar o código algumas vezes e compare o valor impresso com o valor calculado por você. Rastreie o programa e tente entender o que ele faz antes de seguirmos. Se necessário, pause o vídeo. Verifique o que acontece para salários de 500, 1.000 e 1.500. Inicialmente, temos a variável base recebendo uma cópia de salário. Isso é necessário porque, quando atribuímos um novo valor para uma variável, o valor anterior é substituído e perdido se não o guardarmos em um outro lugar. Como vamos utilizar o valor do salário digitado para exibi-lo na tela? Não podemos perdê-lo. Por isso, há necessidade de uma variável auxiliar que vamos chamar de base.
Em seguida, verificamos se a base é maior que R$ 3.000. Se verdadeiro, executamos o bloco seguinte, onde imposto recebe imposto somado à expressão base menos 3.000 multiplicado por 35%, representado pelo valor decimal 0,35. Logo, o resultado é armazenado na variável imposto, como essa variável contém o valor a pagar para essa quantia. Atualizaremos o valor de base para 3.000, pois o que ultrapassa esse valor já foi tarifado. Então, em seguida, verificamos se o valor de base é maior que 1.000, calculando 20% de imposto. Caso verdadeiro, então, utilizando a função print, imprimimos a mensagem informando o salário lido e o valor do imposto que deverá ser pago. Como vimos até aqui, a tomada de decisão é composta por uma expressão que deverá ser avaliada e o que deve acontecer caso a expressão seja verdadeira ou caso seja falsa. Logo, sabemos que o bloco de instrução que estiver abaixo da instrução if será executado quando a expressão contida na estrutura for verdadeira. A estrutura else, por sua vez, é uma instrução completa da estrutura if. A palavra else do inglês significa se não, e é com ela que definimos o bloco de instruções que deve ser executado. Todas as vezes que a expressão definida for false, esta é uma instrução dependente, isto é uma instrução que não pode ser utilizada sozinho. Quando há problemas, como a mensagem do carro velho do nosso exemplo, onde a segunda condição é simplesmente o inverso da primeira, podemos usar o if de outra maneira para simplificar nosso programa. Então, utilizamos o else para especificar o que fazer caso o resultado da avaliação da condição seja falso, sem precisarmos de um novo if. Em nosso exemplo, podemos ver como isso funciona. Veja que utilizamos os dois pontos após o else. Isso é necessário porque o else inicia um bloco, da mesma forma que o if. É importante notar que devemos escrever else na mesma coluna do if, ou seja, com o mesmo recuo. Assim, o interpretador reconhece que else se refere a um determinado if. Você obterá um erro caso não alinhe essas duas estruturas na mesma coluna. A vantagem de usar o else é deixar o programa mais claro, com melhor compreensão, uma vez que podemos expressar o que fazer caso a condição especificada em if seja falsa. Então, o bloco seguinte só é executado se a condição idade for menor ou igual a 3, for falsa. Como já podemos perceber, nem sempre nossos programas serão tão simples. Muitas vezes precisaremos alinhar vários if para obter um comportamento desejado do programa. Alinhar, nesse caso, é utilizar um if dentro de outro. Vejamos o exemplo de calcular a conta de um telefone celular da empresa. Os planos da empresa Tchau são bem interessantes e oferecem preços diferenciados de acordo com a quantidade de minutos usados por mês. Abaixo de 200 minutos, a empresa cobra 20 centavos por minuto. Entre 200 e 400 minutos, o preço é de 18 centavos.
Acima de 400 minutos, o preço por minuto é de 15 centavos. O programa do nosso exemplo resolve esse problema. Então, temos como primeira condição o valor da variável minutos, menor do que 200. Se a quantidade de minutos for menor que 200, atribuímos 20 centavos ao preço da linha seguinte. Até aqui, nenhuma novidade. Até aqui, nenhuma novidade. Agora, observe que nosso próximo if está dentro de um else da linha anterior. Nestes casos, dizemos que está alinhado dentro de um else. A condição a seguir, onde a variável minutos é menor do que 400, decide qual linha será executada. Observe que, a seguir, o else está alinhado com o if anterior. No final, calculamos e imprimimos o preço na tela utilizando a função print, como tem sido possível observar. É sempre bom lembrar que alinhamento do texto é extremamente importante em Python.